Os suplementos vitamínicos Suprimed Nutrition contam com a melhor absorção e fórmulas exclusivas, ideal para pacientes bariátricos e doenças inflamatórias intestinais. Auxilia na melhora dos processos inflamatórios, imunidade, queda de cabelo, disposição e muito mais. Conheça a linha Suprimed Nutrition, composta pelo polivitamínico mais completo do mercado, o Bariatric Fusion, o único ômega 3 com óleo de semente de abóbora e a vitamina Easy B12, o jeito fácil de suplementar. No Atacadão da Madeira, você encontra tudo o que você precisa em material de artesanato, com espaço amplo, estacionamento próprio e atendimento personalizado. O Atacadão da Madeira é o verdadeiro supermercado do artesanato. Venha para o Atacadão e dê asas à sua imaginação. Boa noite, Deus abençoe muito você, Deus abençoe sua casa, Deus abençoe toda a sua família. Que alegria ter você conosco, que alegria saber que nós estamos aí entrando no seu santo e abençoado lar com mais um programa, o Programa do Frei. Aqui toda semana a gente sempre traz uma entrevista, convidados valiosíssimos que vêm nessa troca, nessa partilha, né? E aí a gente vai crescendo no conhecimento, quando a gente traz os médicos, no conhecimento do nosso corpo, nosso metabolismo, a gente vai se prevenindo das doenças, as nossas doenças físicas, e a gente também vai crescendo na fé com convidados que vêm aqui agregar esse elemento. E é tão bonito porque existem tantas programações por aí, né? E hoje a gente quer trazer algo que acrescenta a nossa vida, que no final desse programa você pode dizer assim, que bom, nossa, eu aprendi, eu gostei, eu não sabia disso, ou eu vou pensar melhor sobre isso, eu vou buscar me informar mais. Isso é bonito demais, porque é um crescimento humano, é um crescimento espiritual. E hoje é um dia muito especial, minha gente. Hoje é um dia muito especial, é um dia que a gente recorda, nós já rezamos, muitas pessoas já visitaram os cemitérios, muitas pessoas fizeram orações pelos seus entes queridos, enfim. É um dia que a gente recorda, é um dia que tem um pouquinho de saudade no coração, saudade sim, mas a gente não pode deixar essa saudade virar numa angústia, numa depressão, numa tristeza muito grande, por mais que os nossos parentes familiares já partiram para a eternidade. Mas nós temos fé, minha gente, nós temos fé. Por isso que hoje tem que ser um dia de oração, foi um dia de oração, de celebração, para a gente rezar para aquelas pessoas que já nos antecederam na eternidade. E a gente acredita nas palavras de Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, mesmo se estiver morto, viverá. E é isso que nós acreditamos, que um dia estaremos todos juntos na casa do Pai, para o nosso grande banquete, onde o próprio Cristo disse que Ele vai passar e vai nos servir. Mas para que isso aconteça, é necessário nós aqui na terra fazermos uma opção por Jesus, uma opção pelo reino de Deus, fazer as coisas certas, as coisas que agradam a Deus, as coisas que nos santificam, porque no céu não se entra quem não é santo, minha gente. No céu não se entra quem não é santo. Então, nós estamos aqui hoje com muito carinho, não sei como é que foi o seu dia, mas pode ter certeza absoluta, você pode até inclusive escrever para a gente como foi o seu dia, foi um dia de oração, recordação com carinho daquele parente que já partiu para a eternidade, pode até escrever com muito carinho, viu? Além de colocar suas intenções, o telefone você já sabe que é o nosso linha direta com o programa, que é o 12 98303 6161. 983036161, nosso WhatsApp é para você ficar à vontade de colocar o seu pedido de oração, fazer o seu comentário. E durante o programa também é muito importante você ir interagindo a partir dos temas que a gente vai desenvolvendo aqui, viu? Por isso que é importante você se inscrever no canal, minha gente. É importante de coração você se inscrever, ativar o sininho, dar o seu joinha, fazer o seu comentário, porque o próprio sistema do YouTube vai entender que existe movimento, está tendo movimento agora em nosso canal, enfim, nesse programa em especial. E aí o próprio YouTube vai oferecer esse conteúdo para outras pessoas. Tá vendo? Isso depende de você. Quando você comenta, dá o seu joinha, não é só aquelas ferramentinhas que tem ali para você interagir, não é só de brincadeirinha, bonitinho, não. Tem todo um peso dentro do sistema da internet. Então, por isso que é importante a gente usar para as coisas certas, com muito carinho. Então, fique à vontade, com muito carinho de você participar hoje aqui em nosso Programa do Frei, viu? E eu queria agora, minha gente, assim, apresentar a nossa convidada. Você já está vendo aí, pensa numa pessoa amada,
Pensa numa pessoa querida, pensa numa pessoa especial que aceitou o nosso convite nesse dia, nesse tempo aí, para falar de um tema muito importante. Ontem foi o dia 1º, a gente recordou aí o Todos os Santos, na verdade, assim, foi o dia de Todos os Santos, mas a nossa Igreja Católica Apostólica Romana, através da Conferência Episcopal do Brasil, é a única conferência que, quando tem uma data tão importante, uma festa tão importante, que cai no meio da semana, ela não quer deixar o povo de Deus de fora. Então ela coloca para o domingo. Então no próximo domingo agora, nós vamos celebrar a festa de Todos os Santos. E é sobre isso que a gente vai falar hoje, minha gente. Santidade, olha só, no céu não entra quem não é santo. E para falar de santidade, ela que é especialista em teologia espiritual. Olha só, gente, olha o currículo dessa moça. Especialista em teologia espiritual pela Universidade Salesiana de Roma, minha gente, de Roma. Está aqui hoje, com muito carinho, aceitou o nosso convite, a nossa queridíssima Maria Tereza Rosa, a popular, minha gente, TT, que a gente acolhe com muito carinho. TT, boa noite, bem-vinda. Boa noite, Frei, boa noite para todo mundo que está em casa. Em primeiro lugar, obrigado do convite de estar aqui, compartilhando coisas tão boas que talvez seja aquilo que de mais importa na vida, que é a busca pela santidade, a nossa comunhão com Deus. Então, agradeço o convite e espero que a gente possa ter bons momentos juntos aqui nessa noite. Que maravilha. E hoje o dia, a gente recorda aí os nossos parentes, é o dia dos finados, enfim. Então é um dia de lembrança, a gente sempre tem aquele momento assim de, poxa, de saudade, mas isso não pode condicionar, né? Para quem tem fé não pode se deixar levar somente pela saudade, pela angústia, pela tristeza, né, TT? Sim, eu digo até mais, não é só não se condicionar pela tristeza, mas é a gente se condicionar com a esperança. Do encontro definitivo na glória de Deus juntos. Então, aqueles que já passaram e já estão com Deus lá nos esperam. Por isso devemos viver a nossa santidade aqui para garantir esse nosso reencontro com eles na presença de Deus, porque em Deus ninguém acaba, né? A vida não acabou. Exatamente. Lá continua, então que a gente possa seguir uma eternidade feliz, nós com Deus e também com os nossos parentes e amigos queridos. E é bonito assim que a gente começa o mês de novembro, dia de Todos os Santos, dia 1º, depois final, ou seja, primeiro a esperança, a renovação, a certeza, a vida eterna, depois vem assim a celebração da vida, que é essa vida nessa esperança. Por isso que nós estamos aqui com muito carinho para ajudar você, a entender todo esse processo de santidade. A nossa queridíssima TT, olha, o assunto é muito grande, né? Muito grande, muito bonito, né? E é falar daquilo que é a nossa essência, né? A nossa essência, nós nascemos, minha gente, imagem e semelhança de Deus, para sermos santos. O que é ser santo, TT? Olha que pergunta, já começa a jogar para ela assim, né? Já começou com a batata quente aqui no meu colo, né? Eu vejo assim, a santidade é aquilo que a gente vive aqui hoje, na busca, e a gente vai progredindo, de uma cada vez mais perfeita comunhão com Deus. Essa comunhão com Deus, a gente fica tão junto dele, que a gente fica vivendo exatamente como ele nos criou, a imagem e semelhança dele, o Deus que é santo e nos quer santo. Então a santidade é essa comunhão com Deus, onde a gente permite que transpareça em nós cada vez mais a santidade de Deus. É como se a gente fosse absorvido por Deus e o nosso nadinha fica ali perdido na imensidão daquilo que é o próprio Deus. É sentir esse abraço do Pai, quando Ele abraça-nos, nós vamos entrando nele para sempre, para toda a eternidade. Isso é viver a santidade. Ô, TT, nós preparamos uma matéria, né, muito bonita, inclusive, assim, nossa produção preparou, para dar, assim, para você que está nos acompanhando, assim, um balanço, né, ou seja, do que é santidade, né? Algumas imagens, alguns santos assim que a gente conhece, então com muito carinho, para começar nosso bate-papo, vamos chamar nossa super matéria. Hoje vamos mergulhar na rica história e significado por trás do Dia de Todos os Santos, uma celebração que une a fé, a cultura e a devoção em todo o mundo. Essa data especial é um momento de homenagear e lembrar aqueles que foram considerados modelos de virtude e fé na tradição cristã. Vamos explorar sua origem, as tradições em diferentes partes do mundo e a importância dos santos na fé católica. O Dia de Todos os Santos tem raízes antigas, remontando aos primeiros séculos do cristianismo. Inicialmente, a celebração era conhecida como o Dia de Todos os Mártires e honrava todos aqueles que haviam dado suas vidas pela fé. Com o tempo, a Igreja expandiu a celebração para incluir todos os santos,
conhecidos e desconhecidos. E foi no ano 835 d.C. que o Papa Gregório IV decidiu dedicar o dia 1º de novembro a todos aqueles que tiveram uma vida santa, mas não foram lembrados ao longo do ano, ou mesmo não foram reconhecidos como santos oficialmente pela Igreja, alterando o nome para o Dia de Todos os Santos. A tradição de honrar os santos se baseia na crença de que suas vidas exemplares e seu compromisso com a fé servem como modelo para os fiéis. Os santos são vistos como testemunhas da graça divina e são venerados por suas virtudes e sua devoção a Deus. A honra prestada a eles é uma demonstração de respeito e agradecimento por seus ensinamentos e exemplos de vida. Em muitos lugares, missas especiais e procissões são realizadas para honrar os santos. Entre os muitos santos notáveis, podemos mencionar Santa Teresa d'Ávila, que desempenhou um papel fundamental na Reforma Carmelita. São Francisco de Assis, conhecido por sua devoção aos pobres e à natureza. Santa Catarina de Siena, que teve papel fundamental na Igreja durante a crise do cisma papal. Santa Joana d'Arc, que desempenhou um papel crucial na Guerra dos 100 Anos. E Santo Agostinho e São Tomás de Aquino, que foram extremamente importantes para a teologia e a filosofia cristãs. Suas vidas e ensinamentos continuam a inspirar milhões de fiéis em todo o mundo. E São Peregrino, conhecido como santo protetor contra o mal do câncer devido à sua própria cura milagrosa de um tumor na perna. São Peregrino é venerado por sua fé, devoção e intercessão em casos de doenças graves. Sua importância é tão grande que temos uma igreja recém-inaugurada aqui em nossa cidade de São José dos Campos. No Brasil, temos nossos próprios santos notáveis, como Frei Galvão, o primeiro santo brasileiro canonizado. Ele foi um frade franciscano que viveu no século XVIII e é lembrado por suas ações caritativas, sua fundação do Mosteiro da Luz em São Paulo e pelos milagres atribuídos a ele. São José de Anchieta, um jesuíta espanhol que veio para o Brasil no século XVI, é conhecido pelo seu trabalho missionário e educacional entre os povos indígenas. Ele desempenhou um papel fundamental na promoção da fé cristã e na preservação da cultura indígena. Santa Paulina, nascida em Milão, Itália, mas naturalizada brasileira, dedicou sua vida ao serviço aos pobres e doentes. Ela fundou a Congregação das Irmãzinhas da Imaculada Conceição, cujo trabalho é focado na assistência aos necessitados e na educação. Sua dedicação à caridade e ao serviço à comunidade a tornou uma figura venerada no Brasil. O Dia de Todos os Santos é muito mais do que uma simples celebração religiosa. É uma ocasião para refletir sobre os modelos de virtude e fé que nos inspiram a ser pessoas melhores. A tradição de honrar os santos nos lembra da importância de viver uma vida de bondade, compaixão e amor ao próximo. Independentemente de onde você esteja no mundo, essa celebração é uma oportunidade para unir a fé e a cultura em homenagem aos santos que nos inspiram a ser melhores a cada dia. Que bonito, né, gente? Claro que a TT tá, nossa, não colocaram o São Dom Bosco aqui, né, na matéria introdutória, mas a gente sabe que temos uma gama tão bonita, né? A gente tem 365 dias no ano e para cada dia do ano tem um santo, às vezes mais de 1, 2, 3, aqueles santos que são de cunho mais universal, mais conhecidos pela igreja inteira, tem aqueles santos que são mais regionalizados, conhecidos naquele país, enfim, mas para dizer assim que a nossa igreja católica, ela é rica, porque se você quer conhecer, né, o Evangelho, quer conhecer a santidade, quer conhecer a igreja, né, estude a vida dos santos, minha gente. Estude a vida dos santos. Conhecer a vida dos santos é conhecer como é que a gente pode enraizar, como é que a gente pode colocar em prática os ensinamentos de Jesus, o Santo Evangelho. Então, conheça, para onde eu devo conhecer a Igreja Católica? A vida dos santos. Você vai ver lá que tem tudo que o Evangelho ensina estão aí retratados na vida dos santos. E a TT teve recentemente lá na Itália, celebrando o seu aniversário, e também foi lá que ela tem essa forte espiritualidade salesiana, e foi lá, conheceu todos assim, os detalhes de São João Bosco, é isso? Foi, TT? Isso, eu tive essa graça de comemorar meu aniversário lá. Eu escolhi para lá porque Dom Bosco é meu santo de devoção e meu grande intercessor. Então eu encontro em Dom Bosco um modelo de vida para mim, tento muito seguir os passos dele. É interessante ver isso, porque Dom Bosco é meu modelo. Porque eu percebo que ele, antes da santidade, as desordens humanas dele são muito parecidas com as minhas. Entendi. Então o temperamento mais quente, querer fazer muita coisa, acabar se atropelando.
Então nisso, quando eu olho para Dom Bosco e vejo que ele é santo, eu tenho esperança de também um dia conseguir. Ô, mas Tetê, deixa eu fazer uma pergunta para você, né? Não. Entrando já no tema, gente. Ó. Ou seja, mas assim, se ele foi pecador, enfim, como é que eu posso pedir intercessão de alguém que também foi igual a mim e que tem pecado, que teve pecado? Como é que eu posso, assim, pedir intercessão de alguém que também foi pecador? Então, a questão é que, além de Jesus, a santidade encarnada da Virgem Maria, que foi preservada do pecado, todos nós outros somos pecadores. É uma condição, não vou dizer natural, porque não foi como Deus nos fez, mas preternatural, assim a gente pode dizer, né? Após o pecado original, todos nós somos pecadores, temos essa condição em nós. A questão é que Dom Bosco, São Francisco de Sales, São Peregrino, 7 santos fundadores, não vou ficar puxando só para o meu lado, viu, Frei? Vamos para todas as famílias espirituais aqui. Os santos carmelitas, os santos franciscanos, eles foram dóceis em colaborar com a graça de Deus. Então eles não nasceram eles não nasceram santos, eles não nasceram sem pecados, Tetê? De modo algum. Não só não nasceram sem pecado, como não deixaram de viver tendo a dificuldade do pecado. Okay. A questão é que o pecado que rompe a nossa amizade com Deus é o pecado mortal, que é o pecado contra os 10 mandamentos. Os demais pecados, sendo os veniais, eles não rompem a nossa amizade com Deus, eles atrapalham. É aquela questão, a pessoa ainda não morreu, ela está adoecendo, ela fica pálida, ela já não respira com tanto vigor, ela já não tem força na perna para caminhar. Ah, mas não é pecado mortal. Pois é, os veniais vão causando isso em nós, na nossa espiritualidade. Vão roubando a nossa força espiritual, né? Isso, a gente já não consegue caminhar com Deus e na direção dele direito. Então, os santos, em primeiríssimo lugar, romperam com todo o pecado mortal. Assim, eles se mantêm na comunhão e na amizade de Deus. E a luta cotidiana, que às vezes um cai mais ou outro em determinados aspectos, é a luta por não cair nos pecados veniais, nas pequenas infidelidades, nas pequenas desordens de todo dia. Então é aquela preguicinha, é aquela raivazinha que a gente explode. A luxúria, né? E tudo mais. Isso, assim. 7 pecados capitais. Então a luta de quem é um santo é a luta de combater no cotidiano os pecados veniais. Porque combater pecado mortal é obrigação, né? É obrigação e olha, né? Não é porque eles não tiveram pecados mortais, enfim, que... Você, puxa, mas assim, eu vejo os 10 mandamentos, nossa, isso aqui eu estou pecando, eu já fiz isso daqui. Gente, Jesus até para isso pensou todos os detalhes. Sacramento da reconciliação, sacramento da confissão, mostrar primeiramente um arrependimento e confessar os pecados para tirar do pecado mortal. Uma pessoa que morre em pecado mortal, preste atenção, gente, aí, uma pessoa que morre em pecado mortal, você está comprometendo a sua salvação eterna. Não vai entrar, não vai entrar. Vai entrar pela porta larga, não pela porta estreita, né? Pela porta larga. Então, acima de tudo, verifique a tua vida, faça um exame de consciência, verifique os teus pecados aí mortais, enfim, peça perdão urgente, antes de você terminar a tua vida aqui. Não queira, né, morrer com a tua alma em pecado mortal. Esse é o nosso grande apelo aqui, viu? Ô Tetê, vamos lá, tem muita coisa hoje para a gente falar. Existem-se alguns problemas, né, práticos, né, no nosso dia a dia. Eu vou jogar essa batata para a Tetê hoje. Ela é especialista em teologia espiritual. Se tem alguém que entende espiritualidade, está aqui hoje, com muito carinho. Veja. Tetê, a gente tem uma dificuldade, assim, né, porque a gente sabe, existe aqui a palavra de Deus, Tetê. A palavra de Deus é a nossa Bíblia. A gente sabe que a Bíblia, né, a gente sabe que ela é fruto de uma caminhada de igreja. A gente não é que primeiro veio a Bíblia e depois nasceu a igreja, foi diferente, né? A situação é diferente. Primeiro veio a pregação da igreja, Jesus, a pregação apostólica, os missionários, enfim, lá na frente alguém colocou por escrito. Alguém colocou por escrito aquilo que a igreja vivia, daquilo que Jesus dizia. Então a Bíblia foi consequência dessa caminhada da igreja. E a gente sabe assim que, de repente, lá na frente, a gente sempre caminhou assim, mas lá na frente veio alguns grupos, né, que não pensam, que não creem, que não acreditam, que não professam a mesma fé. Estou falando assim dessa rama protestante, enfim, e que faz 500 anos, enfim. Aí, de repente, tudo é a Bíblia, só a Bíblia, nada mais de tradição, nada mais de sacramentos, nada mais de Eucaristia, enfim, só a Bíblia. E qualquer coisa, onde está na Bíblia, se não tá, como se a Bíblia tivesse que provar tudo, né?
TT. E aí, de repente, a gente vê assim, ó. Por que acreditar na intercessão dos santos, TT? Porque se está lá, anote aí, 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5, 1 Timóteo 2, 5, que vai dizer um texto bem claro. Existe um único mediador entre Deus Pai e os homens, nosso Senhor Jesus Cristo. Né? Existe um único mediador entre Deus Pai e os homens, Jesus Cristo, o único mediador. Então, se Jesus é o único mediador, por que eu preciso pedir a intercessão dos santos? Porque os santos não estão ali para atrapalhar o papel de Jesus, eles não estão ali para atropelar, para passar na frente, para desconsiderar. Então, por que eu preciso da intercessão dos santos se eu tenho Jesus como único mediador, TT? Então, o senhor perguntando isso, eu me recordei de Santa Teresinha do Menino Jesus, e chegarei nela no final da resposta. Mas o que eu acho importante a gente ter é que, sim, Jesus é o único mediador entre o Pai e nós. De modo geral é isso. Só que quando os santos estão na comunhão perfeita com Deus no céu, eles têm acesso direto a Jesus. Estando diante de Jesus, eles podem pedir a Jesus as coisas. Assim como nós aqui. O Frei está vindo celebrar a missa. Alguém encontra com ele no estacionamento e fala: Frei, reza por mim nessa missa. E o Frei chega aqui e reza. Se o Frei, podendo estar em pecado, celebra a missa e a oração dele é válida diante de Deus, o quanto não será válida a oração daqueles que foram fiéis a Deus nesta terra e hoje desfrutam de uma eternidade na presença de Deus. E eu me recordei de Santa Teresinha porque foi ela quem disse: passarei o meu céu fazendo bem sobre esta terra. E o que é interceder por nós que ainda estamos aqui, se não viver uma caridade por nós? Eles que sabem das lutas, das dificuldades de viver uma vida aqui em comunhão com Deus, tendo já alcançado essa grande graça na eternidade, exercem essa caridade, esse amor para conosco. Lembrem, o céu é a presença de Deus, que é amor. Então todos os santos estão lá vivendo mergulhados no amor. E um modo como eles podem manifestar ainda mais esse amor é nos amando, pedindo a Deus que nos abençoe, que consiga para nós graças, para que um dia nós também estejamos lá com eles na presença de Deus. E bonito essa resposta, né, da TT, e profunda, né? E essa resposta vai nos recordando outras coisas que a nossa igreja ensina com muito carinho, viu? Ou seja, entre o Pai e os homens, Jesus, isso ninguém vai tirar o lugar dele, né? Ninguém vai tirar. Mas assim, Jesus vai dizer assim, São Paulo vai dizer, Jesus é a cabeça, a igreja é o corpo, né? E lá em Romanos capítulo 8 também vai dizer assim, quem nos separará do amor de Cristo? Então, existe a morte, espada, guerra, nada nos separa deste amor de Cristo, né? Então, os santos são aqueles, e aí a gente pode recordar, ela recordou Santa Teresinha, mas aquela cena clássica das bodas de Canaã, onde Maria intercedeu. Para quem? Para Jesus. Faltou vinho, meu filho, eles não têm mais vinho. Maria foi lá diante de Jesus. Quem fez o milagre foi Jesus. Ou seja, mas Maria pediu em favor, Maria intercedeu em favor daquele povo, pedindo essa graça, pedindo esse benefício do Filho em favor do povo de Deus. Então, o santo é aquele que intercede para Jesus, né? Não vai tirar o lugar de Jesus. Há exemplos de Maria, que Maria podia também se ajoelhar e rezar ao Pai, não. Ela foi lá, pediu para Jesus. Então, o santo é aquele que vai direto para Jesus, já que eles estão vivendo nesta comunhão com Deus, já estão assim, na visão de Deus, pedindo, porque ninguém vai para o céu para fazer colônia de férias, né? Todo mundo vai lá para trabalhar. Então é isso. Agora, a TT falou outra coisa também importante, né? Ou seja, TT, aqui na Terra, aqui não existe problema aqui na Terra entre nós de pedir, de interceder. Poxa, TT, eu vou fazer um exame, reza por mim. TT, eu tenho alguém doente, né? Eu tenho alguém doente ali, vamos rezar por essa pessoa. Aí a gente entra naquela questão da diferença súplica e intercessão. Súplica quando eu peço por mim e intercessão quando eu peço por alguém, né? Então a gente faz isso. Mesmo
os outros irmãozinhos das igrejas evangélicas, protestantes, quando eles falam assim, pastor, ore por mim, o pastor vai fazer uma oração. Então aqui na terra a gente pede um pelo outro, a gente pede por si, a gente pede pelo outro. Então o problema é quando a gente vai lá no céu. Aí muitos dizem assim, mas eles estão mortos. Os santos lá no céu estão mortos, Tetê? Então, estão mais vivos do que nunca, né, Frei? Estão na comunhão com Deus, que é a própria vida. Então, se a gente pega, o senhor citou a referência bíblica, quantas foram as vezes que Jesus disse que a vida verdadeira é o que viria depois, né? Quando ele ressuscitou Lázaro, em tantas outras ocasiões, Exato, né? Ele fala a vida, né? É a vida com V maiúsculo, seria, talvez meu sotaque não seja bom no grego, no hebraico, nessas coisas todas, mas é a vida bios versus a vida zoé. Zoé. Então, a vida bios é a deste É a corpo nossa. que perece. E a vida zoé é aquela que segue acontecendo, né, na dinâmica eterna. Então, os santos não estão mortos zoé-mente, né? Embora, eu vou rezar diante de um Padre Pio, o corpo dele está lá, por que eu vou pedir para ele? Bios do Padre Pio já se foi, mas a zoé dele que ainda segue viva, diante de Deus, pode interceder por nós. Eu vou até citar aqui, coloquei até meu óculos aqui, gente, aqui, ó, né? Eu trouxe a palavra de Deus, assim, até mesmo para completar aqui, eu vou pegar um texto só, existem vários, vou pegar Apocalipse aqui, você pode acompanhar também na sua casa, anote aí, Apocalipse capítulo 7, versículo de 13 a 15, Apocalipse 7, 13 a 15, olha só, para aqueles que dizem, minha gente, para aqueles que acham que os santos, que quem já morreu, que quem já partiu, estão lá vagando, sei lá, fazendo o quê, né? Os santos, porque é muito interessante a gente poder dizer uma coisa aqui para você, certo? Santo, né? Santidade, a TT começou dizendo isso no início, santidade é aquele que é separado por Deus. Isso é muito profundo, minha gente. Santo é aquele que é separado por Deus, né? Separado por Deus. Separado por Deus para colocar no céu. Separado por Deus para colocar no céu. Tiveram uma vida exemplar, se sacrificaram, fizeram tantas renúncias, não foram largados, mesmo com seus pecados pessoais, enfim, se converteram, se reconciliaram com Deus, pediram confissão, enfim, e foram reconhecidos uma vida exemplar, uma vida. Então essas pessoas foram separadas por Deus para entrar no céu. Não é isso que a gente quer também? Que Deus nos separe para colocar no céu? Ou a gente quer ir em bloco, né, para o abismo, pela porta larga e espaçosa? Eu não quero, né? Então eu quero também que um dia Deus me separe, me escolha a parte da minha vida, da minha conduta, da minha conversão, da minha santidade, que me coloque no céu. É isso que cada um, e talvez o maior presente que a gente possa desejar para a pessoa, mesmo que a gente tenha dificuldade. Se tem dificuldade com um vizinho, com a vizinha, alguém da sua família, ou seja, pode ter dificuldade, né? O ideal seria buscar a reconciliação, mas jamais deixe de desejar o céu para ela, viu, gente? Jamais deixe de desejar o céu para ela. Então, quem já partiu, quem já morreu e quem foi reconhecido nesta santidade que a igreja canonizou, e depois a TT vai explicar o processo da canonização, essas pessoas não estão lá fazendo nada. Olha só, se é o problema onde está na Bíblia, preste atenção, onde eu vou ler o que está na Bíblia. Apocalipse capítulo 7, de 13 a 15, diz assim, ó, então um dos anciãos falou comigo e perguntou-me, esses que estão revestidos de vestes brancas, quem são e de onde vêm? Respondi-lhe, meu senhor, tu o sabes. Ele me disse, esses são os sobreviventes da grande tribulação, lavaram as suas vestes e alvejaram no sangue do Cordeiro. Por isso, preste atenção agora, o poder da intercessão, eu vou ler agora, intercessão onde está. Por isso, estão diante do trono de Deus e o servem dia e noite no seu templo. Aquele que está sentado no trono abrigará em sua tenda. Já não terão fome, nem sede, nem sol, nem calor, alguns os abrasará. Porque o Cordeiro que está no meio do trono será o seu pastor e os levará às fontes das águas vivas e Deus enxugará toda a lágrima dos seus olhos. Ou seja, eles estão vivos na presença de Deus. E você quer outro texto? Quer um outro texto para falar desse poder da intercessão? Eu só estou ilustrando aqui, viu, o TT? Apocalipse, capítulo 5, versículo 8, olha só, gente, que vai dizer assim, ó, quando recebeu o livro, os 4 animais e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro. Presta atenção agora,
tendo cada um uma cítara e taças de ouro cheias de perfume, que são as orações dos santos. Então os santos estão diante da presença de Deus intercedendo, né? Eles não cessam, né? Na missa desse final de semana eu vou citar todos os textos bíblicos na igreja, vai dar uma catequese, citar todos os textos bíblicos que falam desse poder da intercessão. Então, os santos estão lá no céu, levando as taças que são as orações, pedindo por todos nós. Essa é a grande verdade. Então, eles não estão nessa colônia de férias, eles não estão lá sem fazer nada, eles estão lá intercedendo dia e noite por todos nós, seu termo. Frei, e o senhor lendo esses textos bíblicos, eu me lembrei do dia de hoje, finados. E a gente pede pelas almas dos finados. Mas eu queria lançar aqui um além. A gente pode pedir para as almas que estão padecendo de alguma forma no purgatório intercederem por nós. Espero que todo mundo consiga acompanhar esse raciocínio. Mas pensem o seguinte, pessoal. Quem morre em pecado mortal, como o Frei já citou, a regra é clara que morre na inimizade com Deus, depois de levar uma vida de inimizade, por isso não estará com ele por toda a eternidade. Isso é a nossa doutrina católica. Mas existem as duas outras possibilidades assim que a gente morre, que é de alguém que morre sem pecado mortal e sem pecados veniais, que já está ali prontinha para a comunhão e amizade com Deus. Esses são os santos que a gente reconhece e que já estão no céu, celebrados no dia 1º e no domingo aqui no Brasil. E existe uma outra possibilidade, são os fiéis defuntos que ainda não estão no céu e que padecem no purgatório. E o que vem a ser esse padecer no purgatório? É justamente aquela pessoa que morreu na amizade com Deus, então sem pecado mortal, mas ainda com algumas desordens, com algumas dificuldades em viver uma santidade em plenitude aqui. Por isso, antes de entrarem no céu, para estarem na glória, na comunhão com Deus plenamente, elas têm esse estágio, não vou dizer este lugar ou este tempo, porque a gente não consegue definir aquilo que está em Deus, né, no tempo e no espaço. Elas vivem esse estágio de purificação dessas paixões desordenadas. E isso é o purgatório. Todas as almas que estão no purgatório só têm uma possibilidade, a de saírem dali e irem para o céu. Ninguém fica no purgatório eternamente e ninguém que está no purgatório vai para o inferno. Quem está no purgatório irá, com toda certeza, para o céu. É uma questão de tempo para que essa pessoa esteja suficientemente na graça para viver assim por toda a eternidade. Então, tendo todo esse panorama teológico por trás, o que a gente pode dizer? Que quem está no purgatório, ainda que de forma imperfeita, já está numa certa comunhão com Deus. E se ele está ali por causa de imperfeições, o que são as imperfeições? É a nossa falta de amor pleno, verdadeiro, é um amor interesseiro. Então, quem está no purgatório precisa viver a caridade o melhor possível, como forma de se purificar das desordens. A gente tem todo um assunto, né, um tema, um purgatório, a gente pode fazer um programa especial só sobre essa realidade aí, que vale a pena a gente esclarecer, deixar assim tudo bem orientadinho, conforme o Evangelho, conforme a palavra de Deus ensina, conforme a doutrina da nossa igreja. Mas olha aqui também, gente, assim, ó, eu vou citar um outro texto aqui, Apocalipse capítulo 6, anote aí, Apocalipse capítulo 6, versículo 9. Quando abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas dos homens imolados por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho de que eram depositários. E clamavam, olha, presta atenção agora, como os santos estão intercedendo por nós o tempo todo. E clamavam em alta voz dizendo, até quando tu, Senhor, até quando tu que és o Senhor, o Santo, o verdadeiro, ficará sem fazer justiça e sem vingar o nosso sangue contra os habitantes da terra? Ou seja, as pessoas que já morreram, os santos que estão no céu, estão pedindo-se, porque muitos morreram martirizados, e lá estão pedindo, Senhor, o Senhor não vai fazer justiça? O Senhor não vai interceder? O Senhor não vai, ou seja, atender a nossa prece, o nosso pedido por aqueles que estão lá na terra? Então, ou seja, estão continuamente diante da presença de Deus, diante da presença de Jesus, pedindo e clamando por
todos nós aqui na Terra. Minha gente, está muito bom. Tem pergunta chegando, gente? Tem pergunta chegando? Vamos, antes de chamar o intervalo rapidinho, vamos colocar uma perguntinha aqui também com muito carinho, aproveitar que a TT está aqui. Vamos lá, pode soltar uma pergunta, até mesmo para a gente motivar. O Rafael mandou pelo WhatsApp. Obrigado, Rafael. Boa noite, bem-vindo, viu? Boa noite, Frei TT. Por que São Peregrino Lazziosi é o santo das enfermidades, em especial o câncer? Rafael, muito obrigado pela pergunta. Ele teve câncer, né? Ele teve câncer, ele foi curado do câncer, ele recebeu essa graça e recebeu de Jesus essa missão de lá no céu, diante de tantas pessoas que aqui na terra estão vivendo esta realidade. Ele recebeu essa incumbência de Jesus de apresentar, de tomar conta, de cuidar, de zelar. Não é São Peregrino que faz um milagre, minha gente. Não é São Peregrino, não é nem santo nenhum faz milagre. Quem faz milagre é Jesus, quem faz milagre é Deus. Então ele recebeu também essa incumbência de, diante dessa realidade da enfermidade, da dor, né? Desse diagnóstico, de colocar essas pessoas diante de Jesus, para que Jesus, na sua infinita bondade e misericórdia, realize o milagre dessa pessoa. Nem sempre o milagre é a cura do câncer, mas o milagre da cura da alma, o milagre da salvação, para que essa pessoa também possa ser um dia recebida no céu e entrar fazendo parte do elenco dos santos, viu? Gente, o assunto está muito bom, está gostoso demais. Eu vou chamar o nosso primeiro intervalo, na sequência de tempo de você, inclusive, formular sua pergunta, porque no próximo bloco vamos continuar com o tema e respondendo todas as suas perguntas. A gente volta já com o programa do Frei. Suplementos vitamínicos Suprimed Nutrition contam com a melhor absorção e fórmulas exclusivas, ideal para pacientes bariátricos e doenças inflamatórias intestinais. Auxilia na melhora dos processos inflamatórios, imunidade, queda de cabelo, disposição e muito mais. Conheça a linha Suprimed Nutrition, composta pelo polivitamínico mais completo do mercado, o Bariatric Fusion, o único ômega 3 com óleo de semente de abóbora e a vitamina Easy B12, o jeito fácil de suplementar. No Atacadão da Madeira, você encontra tudo o que você precisa em material de artesanato, com espaço amplo, estacionamento próprio e atendimento personalizado. O Atacadão da Madeira é o verdadeiro supermercado do artesanato. Vem pro Atacadão e dê asas à sua imaginação. E já estamos de volta com o nosso programa do Frei, hoje especial, nesse dia 2 de novembro. O dia recordamos os finados, nossa oração por todos aqueles que já partiram para a eternidade, principalmente da família, né? As famílias que estão enlutadas, mas que sintam o consolo, o conforto em Deus. Porque só Deus que nos dá esse conforto, né, minha gente? É um dia de esperança, celebrar a vida, celebrar a esperança. E hoje também, nesse final de semana, nós vamos celebrar, ontem foi o dia de Todos os Santos, nós vamos celebrar no domingo, por isso estamos falando de santidade, que é a nossa essência, ninguém entra no céu se não for santo. Conosco aqui a nossa queridíssima TT, que é a Maria Tereza Rosa, né, especialista em teologia espiritual pela Universidade Salesiana de Roma, está aqui compartilhando um pouquinho essa espiritualidade, como a gente pode alcançar essa santidade no dia a dia. TT, eu falei assim, que santo é aquele que é, a palavra santo é o separado, né? Deus separa para ele, né? E a igreja também reconhece isso, né? Aquele que Deus escolhe, Deus separa, a igreja percebe, porque é o corpo de Cristo, né? O corpo de Cristo, essa comunhão. Então a igreja, ela também reconhece esse separado por Deus e reconhece, né? Nas honras dos altares, né? Sabendo que já estão na presença de Deus, enfim. Como é que é o processo? Como é que se dá um processo até a gente chegar assim, ó, São João Bosco, São Peregrino, Santa Juliana, Santo Antônio, São Francisco, como é que a gente chega ali? Santa Rita, como é que a gente chega nesse processo até chamar santo? Sim, primeiramente esclarecer para todas as pessoas que o Frei disse é aquele que é separado por Deus. E nós somos separados por Deus não de uma multidão. Ah, eu quero que o Frei seja santo, a TT não. Então eu não tenho como, o Frei tem e fazer o quê? Oxalá todo mundo possa ser separado por Deus pelo céu, né? Não é dessa forma. É uma separação que se dá através do nosso batismo. Então todos nós, batizados, somos separados por Deus para uma vida de santidade. É o batismo quem nos elege, nos escolhe, nos capacita para uma vida de santidade. Só que daí é aquilo. Eu fui separada, eu fui colocada aqui no ladinho para eu ser santa. Com a minha liberdade, eu posso sair da presença de Deus, da graça dele, dizer não para tudo isso e viver de outra forma. Eu posso fazer isso. Então, isso é importante a gente ter clareza. Que a escolha, a separação,
é para todos nós a partir do batismo. E a partir do nascimento, Tetê, ou Sim. seja, de milhões de possibilidades que poderiam ter nascido outras pessoas talvez mais bonitas, mais inteligentes que nós, fomos nós os separados, os escolhidos já antes mesmo do nosso nascimento. Deus já nos escolheu, já nos separou para a vida. Depois vem o batismo que nos separa como filhos de Deus, né? Exato. E nos dá a graça do Espírito para que a gente possa corresponder a esse chamado de uma vida de santidade. Uma vez, né, que a pessoa corresponde a isso de uma maneira generosa durante a vida, é normal que as pessoas ao redor dela comecem a falar, nossa, mas o Frei Rinaldo é diferente, ele tem alguma coisa, aquele olhar azul dele, aquele jeito dele falar, o Frei tem alguma coisa. Enquanto a gente vive, a gente vai fazendo essa experiência de partilha de vida e a gente percebe que algumas pessoas parecem já não tão apegadas aos bens, não tão apegadas às próprias honras, que tem uma maior generosidade em viver para o outro a caridade, a paciência. E no fundo é isso que a gente vai falando. Nossa, o fulano é meio santinho, né? Ele não briga. O fulano é meio santo, ele tem paciência. Ele não come tanto assim, né? De se acabar na comida. Então, durante a vida da pessoa, quem convive com ela já percebe sinais dela ser uma pessoa que vive virtudes, uma pessoa que tem uma vida ordenada. E isso aí vai dando para alguns uma certa fama de santidade. Por quê? Porque ninguém consegue se vencer pelas próprias forças. É só pela graça de Deus. Então, se alguém já transparece alguma coisa de vitória sobre si mesmo, das desordens e tudo mais, é porque é Deus vencendo ali. E daí a pessoa falece, e daí as pessoas começam ali ao redor a falar, nossa, mas era um santo. E já vou dizer aqui da nossa realidade joseense. Padre Rodolfo Komorek, enquanto era vivo, já era admirado. Já reconheciam toda a vida dele de piedade, de penitência, de caridade e tudo mais em favor dos outros. Quando ele faleceu, a cidade parou. A cidade falou, meu Deus, é o Padre Santo. Aqui para nós na cidade não é o Padre Rodolfo, é o Padre Santo. Por quê? Nós reconhecemos que tivemos um padre aqui que viveu a santidade. E daí começaram a ir ao túmulo dele no cemitério pedir graças, reconhecendo isso. Não foi a igreja quem disse, olha, aí tem o Padre Rodolfo Komorek, um santo. Não, as pessoas, reconhecendo como ele era um homem de Deus em vida, pressupõem que ele está no céu depois de morto, então vão recorrer a ele pedindo graças. E na medida que começam a receber essas graças, começam a pedir ainda mais. E isso é o suficiente para que então um grupo de pessoas, ou a família religiosa, ou a diocese, possa abrir o que é o chamado processo de canonização, para fazer uma investigação mais aprofundada e buscar evidências de que aquela pessoa está de fato no céu. Porque declarar alguém santo é isso, olha, essa pessoa viveu a vida dela de um modo muito exemplar, e por ter havido milagres pela intercessão dela, a gente atesta que ela está no céu. Então, em linhas gerais, o ponto de partida para um processo de santificação, de canonização, é esse. Uma pessoa que viveu uma vida exemplar, que depois de morta tiveram pessoas recorrendo a ela e que aos poucos ela foi demonstrando estar de fato na comunhão com Deus. E daí tem várias etapas do processo. Não sei se o senhor quer que fale. Por favor, vamos citar pelo menos assim, a gente, para quem está em casa, saber que não é assim de um dia para o outro que as coisas acontecem, que esse reconhecimento universal acontece. Então, tem que obedecer a essas etapas. Vamos esclarecer um pouquinho sobre isso. Vou falar então a partir daquilo que é a regra atual da igreja. Não foram todos os santos que estão reconhecidos que passaram por essa regra atual. E vou usar como exemplo o Padre Rodolfo, porque é o da nossa cidade, fica mais fácil. Então, morreu em fama de santidade. A igreja não é no dia seguinte que ela fala, vamos falar que ele é santo. Não é dessa forma, porque pode ter muito do emocional, de quem conviveu com ele. A paixão, né? A paixão. Exato. Então, o que a igreja propõe é o quê? Vamos esperar 5 anos. Se em 5 anos o pessoal não esquecer dele, se em 5 anos não passar essa devoção, se em 5 anos permanecerem reconhecendo nele um grande exemplo intercessor, então a gente pode pensar em abrir um processo. E daí é isso que acontece. Quando passa, no mínimo, 5 anos da morte de alguém que morreu em fama de santidade, a igreja, então, ela aceita que sejam solicitadas a abertura desses processos. Então, no caso aqui, os salesianos
pediram, olha, nós temos um padre santo, o Rodolfo Comori, que santo ao nosso ver, e a gente gostaria então que a igreja analisasse se ele realmente pode estar na glória de Deus, teve uma vida exemplar e ser nosso intercessor. E quando a igreja fala, ok, vamos estudar a vida dele, neste momento abre-se o processo e ele é chamado de servo de Deus. Então, o servo de Deus, ele é alguém apenas que a igreja falou, ok, vamos estudar, que ela não descartou essa possibilidade. A igreja não está dizendo que o servo de Deus já é alguma coisa. Ela só está dizendo, não encontrei evidências de que ele esteja no inferno, podemos estudá-lo. No fundo é isso. E conforme vai acontecendo o processo dessa etapa de servo de Deus, ele precisa chegar para a segunda etapa, que é de ser venerável. E o que se dá nesse caminho entre essas duas etapas? Começam a recolher os testemunhos das pessoas que conviveram, que conheceram, que encontraram, que ouviram dizer algo dessa pessoa, para saber se de fato na vida dela tem elementos de uma vida de virtude, acima de tudo de uma caridade, de uma fé profunda, de uma grande esperança em Deus. Então, vai ouvir os parentes, os amigos, os irmãos de comunidade e as pessoas que não gostavam dessa pessoa também, para ver se tem alguma controvérsia, alguma dificuldade ali para ser analisada. Vai ser analisado o contexto histórico onde aquela pessoa viveu. Então, em que cidade, em que país, em que regime político, em que situação a igreja estava naquele momento, porque a santidade é algo encarnada no tempo, na história, num lugar. Então não adianta eu querer ser santa hoje, aqui em São José dos Campos, em 2023, assim como um santo Antão foi santo lá nos primeiros séculos. Não vai se aplicar ao momento da igreja, ao momento da história, à minha personalidade e à minha vocação. Então a igreja analisa tudo isso. O lugar, a vocação da pessoa, o tempo cronológico onde ela está instalada. E se a igreja começa a estudar todos esses elementos, né, desse processo histórico que está ali registrado, e ela percebe que a pessoa viveu sim uma vida exemplar, que consiste em ter vivido as virtudes num grau acima da média, num grau heróico, por amor a Deus. Eu ressalto isso porque pode ter gente que fala, os estoicos viviam virtuosamente, tem pessoas que conseguem ter maior domínio sobre as paixões. Os santos não foram grandes estoicos, eles foram grandes dóceis a Deus. Então, viverem as virtudes por amor a Deus, pela graça de Deus. Daí a igreja vai reconhecer que a pessoa é venerável, ou seja, tem uma vida virtuosa, exemplar, e que a gente pode ter essa pessoa, então, como um modelo para nós de busca da vivência do Evangelho. Esse é o começo das etapas, é onde o Padre Rodolfo se encontra, o venerável Padre Rodolfo. Daí depois tem os outros caminhos. Então é importante a gente, né, tudo isso é muito bonito, e esse é o processo, você reconhece as virtudes, o servo de Deus, enfim, e depois o processo de venerável, né? A gente tem aqui em São José o Padre Rodolfo e temos a Maria Teresa de Jesus Eucarístico, das Pequenas Missionárias de Maria Imaculada. Então, quando você fala assim, venerável Madre, o venerável Padre Rodolfo, você já deram um processo, já deram uma continuidade no seu processo, e todo esse processo ele tem um reconhecimento primeiramente diocesano, né? Sim. Diocesano, ou seja, é o bispo, é a congregação, é o povo, enfim, o bispo que acolhe esse primeiro momento de servo, de venerável, enfim, e para tudo isso, né, para tudo isso é necessário, né, é necessário recolher todo esse material, por isso que não é de um dia para o outro, é anos e anos e anos e anos de um processo. Depois disso tudo, servo, venerável, já foi reconhecido as virtudes lá atrás, aí começa, poxa vida, a coisa está continuando, o processo segue, a gente quer levar adiante, e aí vem uma palavrinha chamada beato, beato, a pessoa é chamada beata, né? Beato, bem-aventurado, beato, aliás, vai ser o evangelho domingo agora, as bem-aventuranças, né? Beato, né? Para ser beato, ou seja, servo venerável, beato, falta beato e santo, né? Para ser beato, o que precisa agora? O processo caminhou, já não tem nenhum impedimento aqui, o processo diocesano já foi levado adiante, agora já foi encaminhado para o Vaticano, é isso? Isso. E aí? Então, falta só aquele detalhezinho que é um milagre. E por que a necessidade de um milagre? Mas é o santo que vai fazer o milagre? Não, ele vai se mostrar um bom intercessor, alguém aí que é está, ouvido a intercessão, por Jesus. A intercessão. Exato. Então,
o que vai acontecer é justamente esse processo. A igreja reconheceu que ela teve uma vida realmente exemplar, que tem todos os motivos para ela estar na graça de Deus, porque viveu e morreu na amizade com Deus. Então, o que a igreja fala? Olha, a vida dela foi ok aqui na Terra. Então, é um exemplo. Mas para saber se ela está no céu, a gente precisa saber se Deus está ouvindo aquilo que ela pede. Então, se ela estiver perto de Deus, Deus vai ouvi-la. Se ela não estiver lá, Deus não vai ouvi-la. Então, a necessidade do milagre é para comprovar que esta pessoa está na glória de Deus, em comunhão com Ele, e pode ser ouvida como intercessor por Jesus. Por isso nós pedimos, então, aos veneráveis que intercedam por nós e nos deem graças específicas. E quais são as graças que a gente consegue provar que aconteceram? Os milagres. Porque eles são coisas que vão contra a natureza, contra a explicação científica. E que a única explicação só pode ser do sobrenatural, de uma intervenção divina. Então, por isso que a igreja pede que, para reconhecer alguém beato, exista um milagre que tenha acontecido por intercessão daquele santo, daquele que será beato e futuramente santo, para então falar, realmente, Deus o ouve. Então, ele está na presença de Deus. E quando acontece esse primeiro milagre, então a pessoa é reconhecida como um beato, e o beato é igualzinho um santo, com a diferença de que o culto àquela pessoa, aquele beato, é restrito à sua família religiosa, ao local onde ele viveu, e ainda não é um culto universal para toda a igreja. Isso é um costume da igreja e assim se mantém. Então, a gente tem agora o famosíssimo beato Carlo Acutis, né, Frei? Ele ainda é beato, só que fica difícil na situação dele manter restrito o culto dele. Por quê? Porque ele foi um garoto de internet. Então, em princípio, o local dele é a internet, não era apenas uma paróquia em Milão. Era a internet, era a vida do jovem. E com o advento de todas as tecnologias, então o Carlo Acutis está espalhado para o mundo todo, graças a Deus, inspirando muitos adolescentes na vida de santidade também. E a liturgia, a festa do Dia do Santo, é celebrada de modo universal. Então, no mundo inteiro, dia 31 de janeiro, é proposta a festa de São João Bosco. Mas no Brasil não é proposta a festa de Beato Carlo Acutis no dia 12 de outubro. Porque ele não é um santo, um beato brasileiro. Então, quando ele for santo, vai ser proposto, embora vai ficar ali, né? Aqui para nós é maior da solenidade de Nossa Senhora. Mas isso para entender que o beato ele tem um culto mais restrito. E a pessoa sendo beata, tendo já comprovado um milagre por intercessão dela, a igreja pede que a gente continue pedindo graças por intercessão dessa pessoa. E quando esse segundo milagre acontece, então a igreja atesta... Não, pera. Já chegou no segundo. Então, vamos lá. Então, você falou muitos elementos que a gente precisa condensar aqui. O nosso santo povo de Deus precisa assim... Nossa, agora eu entendi, né? Uhum. Tudo que ela falou, fantástico, gente. Olha, então, né? Quando se pede um milagre, né, por intercessão daquela pessoa que está lá naquele processo todo, né, quem vai fazer o milagre não é aquela pessoa, é Deus, mas se a gente pede por intercessão dela, por intermédio dela, e é atendido, significa que esta pessoa está na presença de Deus, Isso é muito importante. E o milagre, né, a TT falou assim, foi dando os elementos fundamentais, tem que ser instantâneo, duradouro e cientificamente inexplicável. A ciência não explica por que isso aconteceu, né? Entendeu? Então, se a ciência explicar, já é um milagre, ou seja, não tem explicação. É algo assim que realmente uma intervenção divina. Se a ciência explicar, se o ser humano conseguir resolver, já não é um milagre. Mas se o ser humano não resolve com todas as forças, vem de uma força sobrenatural, então vem direto de Deus. Então, é instantâneo, duradouro e cientificamente inexplicável. Então, essa é a primeira parte. Então, a pessoa já é beato, né? Beato, já é bem-aventurado. Existem tantos assim, bem-aventurados na nossa igreja, que estão nesse processo, né? Por isso que também é um processo, gente, que demora, é um processo
caro, né? Um processo caro. Por quê? Porque tem viagens, testemunhos, enfim, recolher tudo isso. Nossa, não é assim de um dia para o outro, enfim. E todo o processo, como qualquer processo civil que a gente vê, também não é fácil, né? Não é barato. Então, um processo porque tem que ter viagem, tem que ter comprovação, tem que ter, envolver cientistas, enfim, tudo isso para comprovar. Se a ciência não explica, então vamos contratar os melhores especialistas para ver se realmente assim a ciência não explica. Ah, não tem explicação, mas tudo isso custa, né? Esse processo custa. Terminado esse processo, bem-aventurado, então, aí para reconhecer na santidade dos altares, para reconhecer esse culto universal, enfim, é o processo que a gente chama de canonização. Cânon, né, o cânon, ou seja, é a norma universal, aquilo que a igreja atestigua, né, que é realmente assim essa comprovação universal. E para chegar nessa canonização, para ser chamado, ele é agora de beato para santo, precisa do quê, TT? Precisa de mais um milagre. Então a igreja não se contenta em ter um milagrinho para já canonizar alguém. Ela pede que haja mais um milagre com comprovação científica. E aqui eu me lembro, Frei, quando eu estudava em Roma, eu tive a oportunidade de ir na Causa dos Santos, com toda a minha turma, né, da teologia espiritual, e nós fomos recebidos pelo cardeal Amato, que naquela época era o prefeito da Congregação para a Causa dos Santos, e para a gente ter uma aula ali com ele na sala onde são votados os processos de santidade. E ele nos explicava justamente todo esse processo e contava que aconteceu um milagre, chegou para eles, né, o texto, né, a comprovação de um milagre. E ali tem uma hora que eles chamam um convênio, que é uma assembleia dos peritos em teologia, peritos técnicos, para votarem. E daí é que vai para o Papa, falando, olha, a gente votou que tal fulano já está em condição de ser canonizado ou beato. Eles fazem essa análise toda. E disse que estavam no meio dessa discussão, não, mas será que isso foi um milagre? Isso não foi um milagre? Não, mas o que o médico falou? O cientista falou? Disse que um cardeal que estava lá falou assim, peraí, eu vou ligar para o meu irmão, que ele é especialista, um cientista, médico, especialista nisso, PhD nessa área. Eu quero que o meu irmão responda se de fato esses pareceres estão certos ou não. Isso para dizer, não basta que alguns técnicos que foram contratados por uma diocese, por uma congregação, ou até os do Vaticano já tenham visto. Eles levam isso com um rigor muito intenso e cada vez buscarem mais recursos. Então esse cardeal, ele não quis falar só, ok, já temos 5 votos aqui de cientistas pelo mundo que dizem que sim. Ele, sabendo que ele poderia ter um parecer a mais da ciência, favorável ou contrário, ele quis buscar ainda assim mais. Então, para dizer que existe um rigor científico da igreja para que seja reconhecido um milagre como sendo um milagre. E daí, depois que a pessoa é já um beato, precisa comprovar mais um milagre para que então ela seja declarada santa, que ela seja canonizada, que o nome dela esteja escrito, né, nos livros da igreja como um santo que está no céu, porque viveu uma vida aqui de santidade, em comunhão com Deus, e continua nesta comunhão com Deus no céu e por isso pode interceder por nós. E esse é o momento da canonização. E você viu que tem todo um processo, né, gente? Assim, se ele deixou alguma coisa escrita, eles vão analisar o que ele escreveu, se não fere a doutrina, se não fere o evangelho, se não foi uma heresia. Tudo isso é analisado. Por isso essa comissão, gente, anos e anos e anos de estudo, processos e mais processos sendo investigados, assim, para até a igreja. Porque o que é a igreja, como a TT falou muito bem, a igreja tem um rigorismo, gente, porque não está lidando com as coisas do mundo. Não está lidando com as coisas do mundo, está reconhecendo as coisas do céu para este mundo. Está reconhecendo as coisas do céu para este mundo. Então, a igreja, ela vai ter, quando ela diz assim, assume essa autoridade, né, que esse fulano é santo, quando o Papa Bento XVI esteve aqui no Brasil, canonizou o beato, na época beato, né, o Santo Antônio de Santana Galvão, enfim, ou seja, é todo esse estudo, essa rigorismo, porque uma vez que reconhece é para sempre. A igreja não vai fazer isso, mas então é arrogante, falta de humildade. Não é isso. O que a igreja não vai fazer, reconhece hoje e pede desculpa amanhã. Não vai fazer isso. Por isso que demora. Porque quando reconhece porque está falando de elementos que já não pertencem mais a essa esfera humana.
quer trazer elementos da eternidade do céu para que nós humanos reconheçamos tudo isso. Por isso que é um processo muito demorado. Isso para entender, para você entender como é que é o processo que a igreja vive, que não é coisinha fraca e ao mesmo tempo assim banal e sem responsabilidade, né, Tetê? Isso, e eu estava aqui, o senhor falando, eu estava me recordando, os meus anos em Roma, eu tive como professor, esses 2 anos, um perito da causa dos santos, um perito teológico. Então, que nos últimos 30 anos fica analisando todo o processo que chega lá. E eu achei curioso, numa das primeiras aulas, imagina eu, né, mulher brasileira, aprendendo italiano ainda, tô sentadinha lá no meio de um monte de padre e algumas freiras, e da hora ele falou assim, você é do Brasil? Eu falei, sou. Eu falei, meu Deus, o que esse homem vai me perguntar agora? Ele falou assim, conhece o padre Donizete? Eu falei, conheço, Donizete Tavares de Lima, de Tambaú, São Paulo. Ele falou assim, você conhece? Eu falei, conheço. Tem muitos devotos, tem uma romaria que vai lá, é conhecido como o Padre Pio do Brasil, porque são muitas as graças. Ele falou, ah, tá. Depois, no intervalo, ele veio falar comigo, não, é que eu estou analisando o processo dele e eu preciso saber se ele tem realmente fama de santidade ainda no país ou não. Porque um dos critérios é que tenha havido fama de santidade antes, durante e depois da morte. Né? Como já faz mais de 50 anos, eu queria testar se os brasileiros realmente conhecem ele ou não. Eu falei, conhece muito ele. Ah, tá. O TT. Alguns meses depois, sai aprovação da beatificação do padre Donizete de Tambaú. Né? Deu, tá entendi. Vendo? Testemunhei lá pelo padre Donizete. Tá me devendo que essa. Maravilha, viu? Ô, Donizete, o TT, né, com o padre Donizete, que eu tive lá também, viu? Uhum. A gente teve esse privilégio, né? Eu tive o privilégio, assim, é tão bonito a gente poder, assim, dizer isso com amor, com orgulho, né? Eu não sou exclusivo, quantos brasileiros sabem da TT também, muitos de vocês que estão nos acompanhando, tiveram a oportunidade de conhecer o Papa João Paulo II, né? Eu tive a oportunidade de conhecer pertinho, né? Ou seja, estava pertinho dele, né? Papa João Paulo II. E você também, nessa tua ida lá para Roma, você conheceu uma mulher muito especial, não foi? Uma mãe muito especial, não conheceu? Então, nesse meu tempo de Roma, eu tive a graça de não viver só os estudos, mas de procurar ao máximo viver o que Roma me oferecia de fé. E não só Roma, nesse caso em Assis, né? No dia 13 de maio de 2017, centenário de Nossa Senhora de Fátima, uma mãe quis testemunhar a devoção de um filho especial à Nossa Senhora de Fátima. E eu falei, eu não vou perder, essa aí merece eu acordar cedo, pegar o trem, ir para Assis. Eu tive a graça de estar no auditório pequeno, com pouquíssimas pessoas, com a senhora Antônia Acutis, mãe do beato Carlo Acutis, que ainda não era beato, e o corpo dele ainda estava no cemitério, então eu só visitei o Carlo Acutis todas as vezes no cemitério, ainda não fui com ele lá depois de beato, né, o corpo exposto. Eu tive a graça de ouvir a mãe falando de como era a vida do filho, e de depois conversar com ela, tirar foto, trocar o WhatsApp até, sabe? Uma conversa bem informal assim com ela. Que maravilha, viu, gente? E claro, tudo isso, o processo de santidade começa, minha gente, com o batismo, né? Essa é a separação, essa é a escolha de Deus, no batismo, né? E eu também tive uma alegria quando a gente fez um especial aqui, Carlo Acutis, a gente teve a oportunidade, nós fomos atrás na Itália para saber um pouco da vida dele, né? Uhum. E aí fomos até o batistério, né? O batistério, né? Foi uma das igrejas nossas, né? Dos Servos de Maria, ele foi batizado, a gente pegou o batistério do beato Carlo Acutis, né? Que maravilha, gente. Gente, tudo isso, quantas coisas bonitas que a gente aprendeu hoje aqui no programa. O tema rende, gente, o tema rende. Tem mais uma pergunta? Vamos colocar mais uma, parece que tinha uma pergunta, assim, por respeito a você que está acompanhando, assim, nossa, será que vão fazer a minha pergunta? Vamos fazer assim agora. E essa é a nossa, e com essa pergunta a gente encerra aqui. O Mateus em São José dos Campos, obrigado, Mateus, Deus te abençoe. Por que nas imagens dos santos, alguns levam junto com eles uma caveira, um lírio e uma Bíblia? Qual o significado? Não que todos eles têm uma caveira, um lírio e uma Bíblia. Todos eles, às vezes alguma só a caveira, às vezes só o lírio, só a Bíblia. Por que disso tudo? Por que essa simbologia, Tetê? E tem os santos que levam também a espada. Tem né? santos que têm uma pele enroscada assim no braço. E, em geral, a imagem do santo quer remeter àquilo que foi a vida dele. Então, o lírio, sinal da pureza, a caveira é um chamado para que a gente reflita sobre a morte, a brevidade da vida. Pó, né? Que a vida não é uma vida de prazeres e de glórias, mas é uma vida que vai fazer com que a gente retorne ao pó, à morte. Então, essa reflexão próxima de nós,
os santos que têm livros na mão ou a Bíblia, santos que... Uma cruz, uma espada, né? Isso, rosas, como Santa rosas, Teresinha, né? são símbolos que remetem àquilo que o santo viveu na experiência espiritual dele. Então, Santa Teresinha que prometeu a chuva de rosas, uma santa que está com um crucifixo nas mãos, então que era uma religiosa devotada ao crucificado. Agora esqueci se foi São Bartolomeu, qual foi o santo que teve todo o seu couro tirado, né, no processo de martírio. Então a sua imagem é uma imagem que tem uma pele no braço dele, como se fosse pele de um animal, assim, um tapete, mas é para simbolizar que a pele dele foi arrancada durante o processo de martírio. Então, quando a gente olha a imagem de um santo e percebe um elemento em particular, com certeza merece o nosso esforço de ir atrás da vida desse santo para saber o significado daquela figura ali na imagem. Porque não sempre tudo vai querer dizer a mesma coisa. Remetem na mesma direção, mas podem ter significados particulares na vida daquele santo ali representado. Então, gente, que bonito tudo isso e deixar claro, né, que o projeto de santidade não é só para algumas pessoas privilegiadas. O chamado à santidade é para mim, para você, para todos nós. Não se entre no céu quem não for santo. Sede santos. Jesus não disse para um grupo de pessoas. Sede santos como vosso Pai no céu é santo. Então é um projeto para todos nós. Ser santo é a nossa essência, o nosso chamado, a nossa vida. Estamos aqui para nos unirmos a Cristo, aqui para estarmos unidos a Ele durante toda a eternidade. Então a santidade é um chamado para todo mundo, né? Então, e ser santo é justamente esse processo. A gente colocou alguns santos na abertura do nosso programa, enfim, falamos de santos aqui. São aquelas placas, aquelas setas que nos apontam para o essencial, mas é uma vida de renúncia, agradar a Deus. Domingo passado agora, Jesus não falou assim, amar a Deus sobre todas as coisas, mas amar sobre todas as coisas, assim, e ao próximo como a ti mesmo. Então, são as pessoas, homens e mulheres, que amaram a Deus acima de tudo e não abriram mão de sua fé, pagando muitos, inclusive com a sua própria vida, pagaram com a sua vida esse amor a Deus sobre todas as coisas, e homens de uma profunda caridade, né, que olharam o ser humano porque viu no ser humano o rosto de Jesus. Então, esse projeto de santidade não é só para alguns privilegiados, é para todos nós. Então, se você não assumir a partir de hoje, né, que está acompanhando o programa, esse desejo de ser santo, né, esse desejo de ser santo, e fazer o esforço, porque Jesus, esforçai-vos por entrar pela porta estreita. Então é um esforço, sim, é a graça de Deus, mas um esforço nosso, um querer nosso. Se nós não fizermos esse projeto de santidade, um exemplo para a nossa vida, um projeto para a nossa vida, a gente corre o risco de ficar de fora. A gente corre o risco de entrar pela porta larga. E não é isso que Jesus veio fazer. Veio aqui para nos salvar, para que todos sejamos santos um dia na glória de Deus, viu, gente? Tivemos o prazer de conversar com ela, minha gente, a Super Maria Tereza Rosa, a Super TT, que hoje aqui com muito carinho, não é a primeira vez que ela veio aqui hoje, não. Aliás, não vai ser a primeira vez, a gente volta com outros temas assim, de espiritualidade, porque isso enriquece e enobrece a nossa alma, viu? Quem quiser acompanhá-la, anote aí, gente, dê um print na tela, vou olhar para essa câmera aqui, ó, porque daí você vai pegar nós dois, vamos colocar agora o endereço da TT na tela, Instagram, que é @FSTT, né? FSTT, isso, né? Tá na tela aí para você copiar, como dar um print, aí, vamos dar um sorriso, TT? Isso, deu print? Então agora pode aí segui-la, porque aí toda aquela viagem que ela fez lá em Roma, enfim, tá tudo lá, você pode seguir, acompanhar, comentar, vale a pena. TT, né, você usa bastante o celular, não? Uso, Frei. Bastante, né? Quando você usa o celular, você apoia em qualquer lugar? Então, em geral, eu fico na mão para lá e para cá, né? Então, quando você estiver trabalhando, só não vai na hora da oração, tá? A oração então, você vai receber aqui um privilégiozinho, né? Um mimo do Atacadão da Madeira, que é o nosso parceiro aqui também, né? Um porta-celular. O resto eu deixo para você ver. Ai, meu Deus. Ah, que chique, gente. Não sei se vocês já viram como é ou não, ó. Mas é personalizado do Frei. Olha só. E aqui com o meu nome embaixo ainda, que maravilha. Tá vendo? O Atacadão da Madeira é o nosso mimo, a nossa produção. Obrigado, Guilmar, Renato aí, viu? E aqui 2 revistinhas assim para você. Frei, eu converso com as crianças, TT, a importância de cuidar da saúde desde pequenininho. Assim, um livrinho para a família, para as crianças, mas assim, evangeliza desde pequenininho, viu? TT, obrigado, viu, querida? Eu agradeço muito, Frei. A revistinha
Minha sobrinha acabou de nascer, já estamos montando a bibliotequinha dela. Olha só, então. Já vai ter um freizinho, Rinaldo, lá para ela, para ajudar na educação da fé dela. Agradeço muito o convite da gente estar aqui, podendo conversar sobre essas coisas tão importantes, né? Que dão sentido para a nossa vida. O que dá sentido para a nossa vida não é o que acontece hoje, mas é aquilo que a gente espera do amanhã em Deus. E só para assim, para todo mundo, né, se lembrar da solenidade deste domingo, é para celebrar não todos os santos canonizados apenas. Celebrar todos os santos que estão no céu. Então talvez você tenha uma avó que fez a devoção das sextas-feiras do mês, que morreu em estado de graça, que teve uma vida piedosa, que não está no purgatório. É dia de celebrar a santidade da sua avó, do seu avô, dos seus pais, talvez. Então são todos aqueles que estão na glória de Deus, não só dos que já têm o timbre, né? Está carimbado, é santo. A igreja diz sobre alguns para que a gente tenha uma certeza de intercessão e de modelo de fé, mas são muitos os outros que estão no céu e são eles que a gente celebra na solenidade de todos os santos neste domingo. E um dia eu espero te ver no céu, como você também espera me ver no céu. E todo mundo. É um projeto nosso, é um projeto da nossa vida, né? A santidade, né? Exato. Então, que façamos esse esforço coletivo e que bom que a gente está aqui refletindo sobre isso juntos, para que juntos nós possamos dar esses passos rumo à nossa eternidade feliz, porque o céu é a nossa meta, né? Exatamente. Ô, Tetê, as pessoas lá. que querem entrar em contato com você, também para uma palestra, uma pregação, enfim, pelo Instagram, pode entrar em contato, você vai num grupo de oração, numa paróquia, numa comunidade, enfim, para falar sobre isso também, Tetê? Você tem esse ministério também, esse chamado? Sim, eu tenho procurado servir com tudo aquilo que eu tenho, então as pessoas podem entrar em contato pelo meu Instagram, que está aí na tela, e palestras em geral de espiritualidade para os leigos, porque eu sou uma pessoa leiga, então essa é a minha alçada, por assim dizer. Tenho trabalhado também bastante a questão da prevenção dos abusos no ambiente eclesial. Então, na espiritualidade, na prevenção de abusos, na evangelização, tudo aquilo que tiver ao meu alcance colaborar, podem contar comigo, só mandar uma mensagem. Se alguém ficou com alguma dúvida também, quer fazer alguma partilha, pode me mandar mensagem que, na medida do possível, eu espero colaborar e ajudar todo mundo. Muito bem, gente. Depois dessa partilha, não digo nem uma aula, mas uma partilha espiritual, nós vamos, assim, rapidinho chamar o intervalo, porque nós queremos, hoje falando de santidade, é claro, a santidade, ela acontece, né? O batismo é chamado, mas uma vida de oração. Ou seja, é impossível ser santo se a gente não rezar. Então, pelo menos, o nosso momento especial, o nosso momento de oração. Os suplementos vitamínicos Suprimed Nutrition contam com a melhor absorção e fórmulas exclusivas, ideal para pacientes bariátricos e doenças inflamatórias intestinais. Auxilia na melhora dos processos inflamatórios, imunidade, queda de cabelo, disposição e muito mais. Conheça a linha Suprimed Nutrition, composta pelo polivitamínico mais completo do mercado, o Bariatric Fusion, o único ômega 3 com óleo de semente de abóbora e a vitamina Easy B12, o jeito fácil de suplementar. No Atacadão da Madeira, você encontra tudo o que você precisa em material de artesanato, com espaço amplo, estacionamento próprio e atendimento personalizado. O Atacadão da Madeira é o verdadeiro supermercado do artesanato. Vem para o Atacadão e dê asas à sua imaginação. Como não agradecermos a Deus esse momento, por entendermos um pouquinho mais a importância, a verdade sobre aquilo que é a nossa essência, o chamado à santidade. Como não agradecer a Deus a vida da Tetê, que carinhosamente compartilhou um pouquinho esse seu desejo. A gente viu nas suas palavras, a gente sentiu nas suas palavras, esse desejo de querer ser santa, né? Porque esse é o desejo de cada um de nós. A gente tem que acordar todo dia de manhã, a gente pedir, Senhor, manda o Teu Espírito Santo para me santificar a minha vida. A gente tem que repousar à noite fazendo esse exame de consciência. Senhor, se eu pequei, se eu feri esse chamado à santidade, eu te peço perdão. Nos alimentarmos de uma vida de oração, de uma vida sacramental, de uma vida eucarística, né? Os santos, pegue qualquer santo que você gosta, aquele santinho de devoção, leia a sua vida.
Procure se informar, procure ver os detalhes aí importantes, como isso nos alimenta a nossa fé, a nossa esperança. Eles são como setas que nos apontam para a santidade. Então eu queria nesse momento colocar a vida da TT, a sua vida, a vida da nossa equipe, o Felipe, a Mini, o Ari, toda a nossa equipe que trabalha aqui, aqueles que ajudam direto e indiretamente, mas colocar a sua vida, as suas intenções. Quantas pessoas estão aí doentes, acamadas, aflitas, passando por momentos difíceis, passando por momentos assim de muita dor, de muita angústia. Hoje é o dia 2, a gente recorda os entes queridos, a gente faz oração por eles, a gente quer também, acima de tudo, que nós aqui na Terra possamos seguir nossa vida, levantar a nossa cabeça com aquela certeza de que em Deus e com Deus e por Deus, todos nós estaremos juntos na eternidade. Todos nós estaremos juntos na glória, porque esse é o nosso projeto de vida, a santidade. Então, queria que nesse momento você abrisse o seu coração e pedisse esta graça acima de tudo, desse conforto espiritual e acima de tudo também esse desejo de santidade. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Segure firme o copo d'água. Senhor Deus, infinita bondade, misericórdia, que te apresentamos essa água tão limpa, pura e transparente. Dignai o Senhor abençoá-la, santificá-la, e que através desse sacramental desça sobre cada um de nós, em especial quem está nos acompanhando, seus familiares, principalmente os enfermos, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. E por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, nossa Mãe, Nossa Senhora, do glorioso São José, de São Peregrino, São João Bosco, de todos os santos e santas, bem-aventurados e bem-aventuradas de nossa igreja, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Muitíssimo obrigado a você pelo carinho. Lembrando que sábado agora é dia 4, São Peregrino, e teremos 3 horários de missa em nossa igreja de São Peregrino. 10 da manhã, 3 da tarde e 19 horas. A igreja de São Peregrino, você está vendo aí, na Avenida São João 2600, 10 da manhã, 3 da tarde e 19 horas, viu? E no domingo, 10 da manhã e 18 horas, são os 2 horários da missa, viu? Gente, muito obrigado pelo carinho, que Deus abençoe. A gente vai se encontrando aí na nossa programação. Para você saber tudo o que acontece em nosso canal, primeira regra, se inscreva, viu? Se inscreva assim, o próprio YouTube vai notificar você de tudo que a gente faz aqui para evangelizar. Um beijo no coração, obrigado ao nosso super time. A gente vai se encontrando aqui. Deus abençoe, tudo de bom, ânimo, força e coragem. Sede santos, como o vosso Pai no céu é santo. Santidade, o nosso projeto de vida. Deus abençoe.